Santidade é a natureza do Espírito Santo. E a Bíblia diz que, para que nós possamos ver Deus, nós precisamos ser santos. Jesus deu a ordem dizendo que para nós ser santo assim como Ele é santo. Ele está ordenando que nós leve a sua própria natureza. É a natureza de Deus, é a santidade. Deus é santo. Deus é santo. E quer que a sua igreja seja santo para ver o seu rosto. Sem santidade, ninguém verá o seu rosto. Sem santidade, ninguém verá o seu rosto. Sem santidade, ninguém verá a Ele. Sem santidade, ninguém entrará nos portões da cidade da Nova Jerusalém. Sem santidade, ninguém verá. Sem santidade, ninguém chegará lá. Bendito seja o nome do Senhor. A natureza do Espírito é a santidade. A natureza do Espírito segundo é a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Ele se manifestou ao mundo como o Espírito da verdade e requer que aquele que possui a sua natureza seja verdadeiro e da sua boca não exista engano e nem mentira. Loidou e a sibineia, mas o engano e a mentira é natureza do diabo. Requer a sibineia, lá em tudo com levantaia, liga, não e a subineia, etc. A verdade, mesmo que a verdade o mate, morra pela verdade, porque é a natureza do Espírito. Dai glória deve dai glória deve dai, lurionoria síbio glória dai. Terceiro, a natureza do Espírito Santo é o amor. Deus é amor. Deus é amor, isso. Lá em Glória Seminaia, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou a palavra, o verbo, o seu Filho unigênito, para dar vida, para me resgatar, para te resgatar. E só temos valor a isso quando compreendemos a dívida que nós tínhamos, que ouro e prata nem esta terra poderia pagar a nossa dívida, mas Ele pagou, e por isso somos gratos a toda a cruz. Era a dívida que Ele estava pagando para que nós hoje tivéssemos direito de ser filho, nascido do seu Espírito. Quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Ele não veio da natureza de Adão, por isso a terra não podia comer a sua carne. Ele não tinha pecado, na sua boca não achou o engano. E o primeiro dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como dizer, eu amo Deus, mas eu não estou vendo Deus, é fácil amar a Deus sem ver. Então ele coloca outro: ame o seu próximo como a si mesmo, porque o teu próximo não está vendo. E o teu próximo é a minha imagem. Olha para o teu próximo e você pode me enxergar, porque eu fiz ele a minha imagem e a minha semelhança. Louvado seja o nome santo do Senhor. A natureza do Espírito Santo é o amor. Aquele que não ama jamais tem parte com o Espírito Santo. Aquele que não ama jamais entrará no gozo do seu amor. Lá eu subineia, porque tão grande amor Ele ofereceu por você, para que hoje o ódio tenha criado raiz de amargura no seu coração e você não consegue amar nem mesmo os teus parentes. Lá em que eu subineia, serenaraia. Deus, eu coube a negar
diz que ele é o vínculo da perfeição. O amor, ele vincula com a perfeição. Quem ama está pertinho de ser perfeito. O anel duro e anel fé. O anel duro e anel fé. Tem gente que está procurando cumprir todos os mandamentos, mas Jesus disse: ame, 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 porque o amor é maior. Aneia, subineia, alagaia, subinegaia, sebinegaia, laia, subinai. Ninguém vai cumprir todos os mandamentos se primeiro não amar. Alabaia, subinegaia. Terceiro, o amor. Quarto, a justiça é a natureza do Espírito Santo. Laibanaia, subineia. Justiça. Justiça é o equilíbrio, é o equilíbrio do mundo, não dos pesos, não das medidas. Justiça é o equilíbrio que coloca o mundo em ordem. Lá é a subineia. Não tire o que não lhe pertence, não tire o que não lhe pertence, não tire o suor do seu próximo, não se aproveite daquilo que não te pertence, para que você seja justo diante dos homens e diante de Deus. Este é o caminho da justiça. Mas para que nós hoje sejamos justos, não é pelos nossos méritos, não é porque nós fizemos algo para merecer. Nós somos justos porque Cristo nos justificou na cruz do Calvário. Ele nos justificou na cruz e nos fez justos pelo seu sangue. Somos justos por Jesus. Louvado seja o nome do Eterno. Bendito seja o nome do Santo Senhor. O quinto, a natureza do Espírito Santo, misericórdia. A palavra de Deus diz que a misericórdia está diante do rosto de Deus. Para onde ele olha, a misericórdia dele o segue. E Deus é misericordioso, e a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia. Misericórdia significa dando Deus mais uma chance, dando Deus mais uma oportunidade. Isso é misericórdia. Quando o homem merece morrer, a misericórdia se manifesta dizendo: darei mais uma chance a ele, darei mais uma oportunidade a ela. Quantas vezes a morte aniquilada, quantas vezes a vossa pintura, mas ele deu mais uma chance, mais uma oportunidade. É a natureza do Espírito, e todos aqueles que são nascidos do Espírito possuem a misericórdia. Aqueles que não usam de misericórdia e vão queimar no dia do juízo. Mas Jesus disse que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A sexta é a luz. A luz. O Espírito Santo é luz. E a natureza do Espírito é luz. Aquele que clareia todos os homens que vêm ao mundo. Aí negou-me a subnegaia. A luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue nunca andará em trevas, mas terás a luz da vida. Terás a luz da vida. Terás a luz da vida. O Espírito da luz. O Espírito da luz. O nosso Espírito é iluminado. O nosso Espírito é iluminado. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que nós somos a lâmpada de Deus. Nós somos a lâmpada de Deus nessa terra. Jesus disse: vocês são também a luz do mundo. Vocês são a luz desse mundo. A natureza do Espírito, nascido do Espírito, também é a luz deste mundo. A luz não foi feita para estar oculta. A luz não foi feita para estar debaixo da mesa. A luz foi feita para estar em lugares altos, clareando o que estava em trevas.
fogo. Ele é o fogo que consome. Ele é o fogo consumidor. Ele é as labaredas eternas. E ele diz para mim e para você: deixa o fogo aceso, porque o fogo arderá continuamente. Ele não pode se apagar. Todos que possuem a minha natureza, diz o Espírito, o fogo arde e não se apaga. Daí eu subi de Gaia, sede Gaia. No dia do Pentecoste, todos olhavam um para os outros e via línguas como labareda de fogo saindo das suas bocas. O Espírito do fogo desceu ali para se cumprir o que disse João Batista: eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele vai mergulhar você no rio do fogo. Lá em Quebidônia, Neva, Súbia, ele vai batizar com fogo. Ele vai batizar com fogo. Revestido do fogo, revestido do fogo. Isso que eu estou falando, essa natureza do Espírito que eu estou falando, não é física e você não pode ver com o olho, mas o demônio ele vê tudo isso que eu estou falando aqui. Lá em Dória, lá em Cômbia, Súbia, o diabo sabe e conhece. Os que são nascidos do Espírito levam a natureza do Espírito, Filho de Deus. Alaia Súbia de Gaia, decamandorou se ninguém sobe da laia. Louvado seja o nome santo do Senhor para sempre. Bendito seja o nome do Eterno. João ele está revelando o verbo. Ele está revelando o verbo vivo, que era palavra escrita, mas agora não é mais a lei escrita na pedra e nem no papel. Agora o verbo, a letra, está andando no meio do povo de Israel. O profeta dizia, Laramaço de Cômbia da Gaia, ele recebia uma profecia de Deus e passava. E Jesus dizia: eis que eu te digo, la mandereia subedegaia sebinaia, la manto de Cômbia subedegaia, porque é a própria palavra que estava dizendo: eis, na verdade, eis que eu te digo. A palavra viva estava ali. João ele revela coisas profundas, a qual os outros evangelhos não revela, porque João ele tinha uma intimidade grande com Cristo, por isso o Espírito lhe revelava coisas tremendas. Lá na subideia, sede na Gaia, e ele revela o verbo do princípio. João está apontando para o princípio. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. Ele estava lá no princípio. Jesus visto agora Israel fisicamente, mas ele já existia no princípio. Deus falava, Jesus manifestava e executava a ordem do Pai. Jesus é a voz de Deus. De Caia teve a sube de Gaia, gloriou de Pai de Gabinaia. João recebeu a revelação do Apocalipse. Também Moisés recebeu a revelação de Gênesis. E olhando para Gênesis e Apocalipse, nós vimos que os dois têm uma revelação idêntica. João recebe a revelação das coisas que hão de acontecer. Moisés recebe uma revelação das coisas que milhares de anos já tinham acontecido. Lá em Cônia de Caia, sede Daia. E quando Moisés recebe a revelação de Deus do princípio, ele olha e vê que tudo não tinha nada. Estava tudo vazio. Não existia céu, não existia terra. E ele começa a escrever o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus. E vemos atrás disso que não existia nada. E só aí, pela revelação agora de Moisés, nós entendemos o que passou no coração de Davi, quando ele disse
Que casa tu edificarás para mim? Que casa tu edificarás para mim? Eu não habito em casa feita pela mão do homem, visto que os céus é a base, é o alicerce do meu trono, e a terra é o estrado, é os cabelos onde eu coloco os meus pés. Que casa edificarás para mim? Qual é o lugar do meu descanso, diz o Senhor? Visto que o Eterno não se cansa, visto que o Eterno, ele não se fadiga. Alaia subidênia, mas ele prometeu para a igreja: aquele que esperar no meu nome, eu darei força, como a força das águias, para atravessar as tempestades. Aquele que esperar no meu nome, eu lhe darei força para andar e não se fadigar, para correr e não se cansar. Aquele que espera no meu nome são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque profunda a minha natureza, diz o Senhor. Alaia sube de grande pairo em terra. Aí está Deus. Eu estou engrandecendo aqui a grandeza do Onipotente. Ele era antes do céu existir. Ele era antes da terra existir. Glória de glória, lepodômia quebra, luriospina, lomanaia querina. Aonde é a morada do Eterno? Se o céu não existia, Rabaneca, Durianda, os céus nós conhecemos como eternidade, mas em Isaías capítulo 9, 6, ele é o Pai da eternidade. Ele criou a eternidade. Ele disse: haja eternidade, houve eternidade. O ideia, qual é o lugar? Qual é o lugar do meu descanso? Daí onde coube a negaia súbita. Deve a sumenaia, murió que pôde a neguévias. E agora, ele começa a escrever, Moisés, por revelação, porque Gênesis foi escrito muito depois de muitos livros, e ele está recebendo a revelação no começo, como tudo começou, como era, antes de haver, antes de Deus dizer haja, antes de Deus chamar a luz de dentro das trevas, a Laiacúbia, Neguécia, Berêmia, Nóvia, Sérvia, ele estava no lugar da sua morada, a morada de Deus, de Cantoróvia Súbia. 1 Timóteo capítulo 6, 16, diz que ele mora na luz inacessível, aquele que ele só possui a imortalidade e habita na luz inacessível, onde sem nenhum pode entrar, aonde homem nunca viu e nem pode ver. A ele a honra, poder sempiterno, rapoponequeria subidene, leone fasto de quilione relicai. Seja louvada a glória de Deus, seja adorada, lamaço de come na gaia, a glória do Eterno neste lugar. Graças a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. E ele começa a criar as coisas, começando da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, criou a eternidade, criou os céus. No livro de Hebreus capítulo 11 em diante vai dizer que pela fé nós entendemos que ele fez os mundos. Céu significa mundos, mundos, mundos. Ele criou os mundos habitáveis. E depois de determinar os céus eternos, o mundo do Espírito, ele cria agora o mundo físico. Ele cria o mundo físico. Bendito seja o nome